Paz do Senhor, irmãos. Aqui mais uma vez, presbítero Luiz Araújo. E é um prazer estar com vocês aqui novamente para mais uma ministração de uma pré-aula. Hoje nós iremos estudar a lição 10 da nossa revista de estudo da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre nós estamos estudando o governo divino em mãos humanas. É um estudo que nós estamos fazendo em cima do primeiro e do segundo livro de Samuel. Eu tenho certeza que essas lições já têm abençoado a sua vida, principalmente você que tem acompanhado as lições uma a uma. Você que está aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, por um compartilhamento ou por uma pesquisa, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, para que você possa então ter a oportunidade de assim acompanhar o nosso trabalho, o trabalho da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém aqui em Pindamonhangaba, e eu tenho certeza que você vai sim ser muito abençoado, ok? Então, como falamos, hoje nós iremos estudar a lição de número 10, e o nosso propósito aqui ele tem um foco principalmente aos professores da escola bíblica. Então, aqui a intenção é de entregar algum subsídio, algum material que possa então servir de apoio para você ministrar, você professor, ministrar a aula no próximo domingo. Então eu quero aproveitar que você que tenha um conhecido aí, professor, professora, já encaminhe esse vídeo, compartilhe essa informação, esse vídeo, para que você possa então colaborar assim com os seus colegas e os seus amigos professores de escola bíblica dominical. Então apanhe a sua Bíblia, a sua revista, o seu bloco de notas, para que você possa então fazer as suas anotações. E eu quero aqui ser bem sucinto nessa lição, uma lição bastante que tem um assunto bastante conhecido de todos nós que estudamos a palavra de Deus. E o título da nossa lição, que é a lição de número 10, e que você aí vai ministrar no próximo domingo aí na sua igreja, na sua congregação, o título da nossa lição é O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Então, como eu disse para vocês, é um assunto já bem conhecido de todos nós que somos amantes do estudo da Palavra de Deus. Porém, sempre como a Palavra de Deus ela é uma fonte abundante de conhecimento e sabedoria, sempre nós temos condições de aprender mais e mais da poderosa Palavra do Senhor, e hoje eu tenho absoluta certeza que não vai ser diferente, ok? Então vamos começar aqui pelo nosso textuário. Então apanhe, mais uma vez eu te peço, apanhe a sua revista ou a sua Bíblia. Se você não tem a revista, não tem problema, você pode acompanhar também no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 27, é o nosso textuário. E o nosso textuário diz assim: Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Esse é o nosso textual. A nossa verdade prática, ela diz assim: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Premeditada contra Deus. Vamos ler novamente? Falhou um pouquinho aqui no final, então para a gente ficar bem claro aqui a verdade prática, vamos ler novamente, principalmente você que não tem a revista, né? Precisa ficar bem claro. Somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Ok? Leitura bíblica em classe. Também se faz necessário que a gente leia, e ela se encontra também no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 11, do versículo 1 ao 18. E eu quero ler essa leitura bíblica em classe com você e gostaria que você acompanhasse, então, aí de posse da sua revista ou da Bíblia, ok? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, do 1 ao 18. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém.
E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, disseram, porventura, não é essa Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela tinha se purificado da sua imundície ou do período da menstruação. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, e lava teus pés, e saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, guiado pelo rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os seus servos, e os servos do meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha esposa? Pela tua vida e pela tua alma eu não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe pela mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. O nosso objetivo geral é conscientizar de que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode nos livrar do pecado. Nossos objetivos específicos nessa lição, é bom que você frise isso com seus alunos, é mostrar que Davi era homem segundo o coração de Deus. Segundo, descrever o ambiente que Davi pecou. E terceiro, qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Queridos, a nossa lição ele vai tratar, como eu disse para vocês, do momento em que Davi ele cometeu este ato pecaminoso. Nós vamos abordar aqui alguns aspectos dessa situação em que Davi se colocou, e eu espero que você então registre isso e que isso que nós vamos abordar aqui sirva para você de conteúdo de subsídio. É interessante, já entrando aqui dentro do nosso tópico 1 e fazendo a abordagem de cada tópico, o tópico 1 ele vai falar Davi segundo o coração de Deus, ou seja, vamos tratar esse aspecto da escolha de Deus. O segundo tópico, o ambiente em que Davi pecou, e o terceiro tópico, o adultério e o homicídio de Davi. Dentro da nossa introdução, eu gostaria de ler um trecho para que você entenda um pouco da nossa introdução. Diz assim, a presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Por essa razão,
Não podemos nos descuidar de nossa vida espiritual e é imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para esse conselho de Paulo, fugir da prostituição. Você vai encontrar essa referência em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, e Gálatas 5 e 16. Já dentro do tópico 1, segundo o coração de Deus. Subtópico 1, o homem segundo o coração de Deus. O subtópico 2, Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Irmãos, observando essa realidade dentro do contexto, nós sabemos que Saul ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Porém, a escolha de Saul dentro do contexto, você já estudou isso possivelmente, mas você que não estudou isso ainda, ou você não teve a oportunidade de saber ou de entender esse contexto, Saul ele foi escolhido basicamente com vista a critérios humanos. E isso já nos traz uma lição muito importante. Nós devemos nos cuidar com os critérios, com os preceitos, com as definições que nós humanamente estabelecemos para colocar, para eleger, para erguer pessoas, principalmente a cargos de liderança. Nós devemos evitar ao máximo uma coisa que nós chamamos de efeito manada, ou seja, quando nós seguimos decisões baseado simplesmente na decisão da maioria, mas sem fazer uma reflexão dos critérios que nós estamos adotando para escolher, para eleger, para levantar pessoas. Saul ele foi escolhido basicamente com vista a critérios e a definições humanas. O povo de Israel olhou para Saul e viu nele uma pessoa bonita, um homem alto, um homem imponente, um homem preparado para batalhas. Então, segundo essas características, esses preceitos humanos, é que ele fora então escolhido para ser ungido o rei de Israel, ou o primeiro rei de Israel. Porém, nós conhecemos a história que Saul, ele pecou. Saul, ele cometeu erros graves e esses erros custaram o reinado de Saul. Deus rejeitou a Saul como rei, então Deus ele define que o próximo rei de Israel seria escolhido de acordo com os seus critérios, com as vistas de Deus, com os princípios de Deus e segundo o coração de Deus. Então agora imagine Deus fazendo vista à terra e buscando aqui nessa terra, buscando no povo de Israel um homem que fosse segundo o seu coração, um homem que tivesse um pensamento coerente com os pensamentos de Deus, um homem que tivesse um coração coerente com os sentimentos que Deus tinha para com o seu povo, um homem que tivesse sentimentos e emoções coerente com emoções e sentimentos do próprio Deus. Então Deus ele faz vista à terra. Deus procura aqui na terra um homem e ele encontra esse homem. Ele encontra na casa de Jessé, o belemita, um menino chamado Davi. E Deus ele define então essa escolha como uma escolha segundo o seu coração. Aqui nós entendemos então, dentro desse contexto geral, que Davi ele foi um homem, ele foi um menino que fora escolhido de acordo com princípios, de acordo com os pensamentos, de acordo ou em coerência com os propósitos de Deus estabelecidos desde a eternidade. Agora, qual é a tônica do capítulo 1? A tônica do capítulo 1 é mostrar que apesar de Davi ter sido escolhido de acordo com princípios e com parâmetros de Deus estabelecidos desde a eternidade, isso não criou em Davi uma imunidade total contra o pecado. Isso não criou uma blindagem em Davi quando olhamos para a possibilidade de pecar ou de não pecar. O fato, e eu quero que você grave muito bem isso, eu quero que você entenda isso, que Deus não chamou Davi para ser. Deus escolheu Davi porque ele era.
Você entendeu essa? Olha, Deus não escolheu Davi para ser, mas Deus escolheu Davi porque ele era. Deus não escolheu Davi para que ele fosse obediente. Deus escolheu Davi porque ele era obediente. Deus não escolheu Davi para que ele fosse íntegro, mas Deus escolheu Davi porque ele era um homem íntegro. Deus não escolheu Davi porque ele era um menino, um homem corajoso, não. Deus escolheu, ou melhor, quero recolocar minha frase aqui. Deus não escolheu Davi para que ele fosse um homem corajoso, para que ele fosse um homem de guerra, mas ele escolheu Davi porque ele já era um homem ou um menino corajoso. Então perceba que Deus lhe adota esses princípios segundo o seu coração. Mas apesar disso, isso não foi blindagem total para Davi quando nós olhamos para a ótica ou a possibilidade dele pecar. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos então a nossa total dependência do Espírito Santo de Deus. Queridos, o pecado não escolhe classe social. O pecado não escolhe cor de pele. O pecado não escolhe, principalmente, posição eclesiástica. Todos nós, independente da nossa posição, independente da nossa classe social, independente das nossas raízes, nós estamos sujeitos ao pecado. A grande lição desse capítulo ou desse tópico 1 é nos alertar, é nos colocar em xeque de que nós devemos estar sujeitos ou inclinados a todo momento, a todo tempo, às coisas do Espírito. A palavra de Deus já nos ensina, o apóstolo Paulo já nos ensina que aquele que se inclina por Espírito vive para as coisas do Espírito, mas aquele que se inclina para as obras da carne vive os frutos das obras da carne. Então nós devemos estar atentos, nós devemos estar alertas a todo tempo, sabendo que a nossa posição, não importa se eu sou um pastor hoje, não importa se eu sou um dirigente de congregação, não importa se você está aí um pastor presidente, talvez, é um pastor de grande congregação ou de uma grande igreja. O pecado não escolhe nível de grandeza. Todos nós estamos sujeitos ao pecado e cabe a nós, como servos do Senhor, nos colocar em posição de que fujamos, corramos, nos desviemos do mal. Ok? Então, que você fique com essa meditação, com essa palavra a respeito do tópico 1. Indo para o tópico 2, o ambiente em que Davi pecou. Subtópico 1, criando um ambiente propício ao pecado. E o subtópico 2, os meios que contribuem para a prática do pecado. Queridos, olha que interessante, né? A palavra de Deus, no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, diz que na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi, então, ele decide ficar no seu palácio real. Nesse momento que Davi ele fica no palácio real, ele se coloca numa circunstância perigosa. Porque quando nós observamos o texto, obviamente que pensando ou fazendo uma conjecturação, a palavra de Deus ela não diz, mas nós podemos facilmente conjecturar dentro dessa possibilidade, dessa realidade, que não foi a primeira vez que Davi talvez tenha visto Betseba. Betseba, se ela estava tão à vista assim, que poderia ser vista do terraço do Palácio Real, não foi a primeira vez que Davi, obviamente, tenha visto Betseba. Então, Davi ele começa a fletar com essa possibilidade. E no momento que ele não deveria estar ali, ele escolhe estar ali. Olha que interessante. No momento em que Davi não deveria estar ali, no terraço do seu palácio, ou no seu palácio real, Davi escolhe, Davi decide ficar ali. Percebam que a escolha, a decisão, ela sempre estará nas nossas mãos. Nós determinamos e escolhemos o ambiente em que nós estaremos ou iremos conviver.
Por isso que a palavra no Salmo 1 diz que bem-aventurado aquele que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. A palavra está nos orientando que a decisão do ambiente aonde nós vamos conviver e está nas nossas mãos. Então nós precisamos ter essa consciência de que a escolha está conosco. E nós precisamos ter essa sensibilidade, essa intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos então identificar os ambientes em que nós devemos estar e os ambientes em que não devemos estar, o ambiente por onde nós passamos e principalmente os ambientes no qual permanecemos. Essa decisão está nas nossas mãos e nós precisamos ter esse discernimento para não fletar com as possibilidades que nos possam colocar em risco. E foi exatamente o que Davi fez. Davi se colocou em risco. Davi escolheu estar no lugar ou no momento em que ele não deveria estar. Quando ele deveria estar cumprindo o seu chamado, no momento em que ele deveria estar cumprindo o seu propósito, ele decidiu ficar no ambiente de risco. Isso é interessante. Olha que interessante. Quando nós falamos de propósito, de missão, propósito é aquele algo maior, aquilo que te faz levantar da cama, ok? Aquilo que te dá energia para continuar, aquilo que te dá energia para ir além. E Davi tinha um propósito de ser íntegro, de ser um rei que deveria ser um exemplo para Israel. E a missão de Davi, dentro do seu propósito real, dentro do propósito maior, que era de agradar a Deus como rei, de agradar a Deus sendo íntegro, Davi então tinha a missão de guerrear. Essa era a missão de Davi. O propósito maior, agradar a Deus e ser um rei íntegro, ser um rei fiel ao Senhor. Missão de Davi, guerrear as batalhas e ganhar os territórios. Davi, ele abre mão da sua missão, então se coloca em risco. E quando ele se coloca na zona de risco, ele dá lugar à concupiscência dos olhos. Ele dá lugar à carne. Então, ele peca. Ele peca desde o momento que ele observa Betseba. O pecado de Davi não se deu somente no momento que ele se deitou, no momento que ele planejou o engano de Urias e até mesmo no momento que ele planejou a morte de Urias. O pecado de Davi ele teve início quando ele olhou para Betseba e cobiçou aquela mulher. Ok? Então vamos tomar cuidado com os ambientes em que nós convivemos, nos ambientes em que nós estamos e principalmente nos ambientes em que escolhemos permanecer. Percebo que dentro de todo o contexto, a integridade de Davi, ela foi testada, ela foi provada. Davi foi escolhido por Deus porque ele era íntegro. E naquele momento a sua integridade estava sendo testada. E ele não passou na prova, não passou no choque, ele não passou no teste da sua integridade naquele momento. Naquele momento. Nós devemos ter o cuidado, e eu quero ter o cuidado aqui para não olhar para Davi com um olhar condenatório, porque a culpa aqui é do inimigo. A culpa aqui é do pecado. Davi também foi uma vítima desse mal em que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar as mazelas e as dificuldades que Davi passou. Por isso que a Bíblia é tão espetacular, porque ela não esconde os pecados e os erros dos heróis da Bíblia. Ela não esconde, para que nós possamos então saber e identificar que até mesmo grandes homens que viveram grandes experiências e intimidades com Deus estavam sujeitos ao pecado. Esse é um alerta para mim e para você, para que nós possamos estar sempre tendo vistas ou tendo cuidado com a integridade do nosso relacionamento com Deus. E para finalizar, o tópico 3, o adultério e o homicídio de Davi. Sobre o tópico 1, pecado gera pecado, o homicídio de Davi. E o subtópico 3, Davi e o seu comandante. Sobre o tópico 4, a tentativa de Davi
para evitar as suspeitas do pecado. Basicamente, queridos, a tônica que deve ser dada para esse tópico é de que um abismo chama um outro abismo. Isso está em Salmo 42:7. Você vai encontrar essa referência. Um abismo chama um outro abismo. Nós não podemos fletar com o pecado. Nós não podemos fletar com as possibilidades. Nós devemos ser radicais com o pecado, porque o pecado nos coloca numa zona de extremo risco, Enquanto nós estamos flertando com o pecado, enquanto nós estamos nos colocando em situações de erro e de escorregamento, o inimigo tem dado risada na nossa cara, porque é exatamente isso que ele quer, que você se coloque na zona de risco. E um pecado ou um abismo chama um outro abismo. Hoje é um ato pequeno, amanhã você precisa ir mais além, e depois mais além, e a carne pede para que você vá mais além, e depois mais além, até o momento em que você se encontra completamente enroscado, completamente dominado. E isso pode ser fatal para a sua vida, assim como foi fatal para Davi. O pecado de Davi trouxe consequências drásticas para a sua casa, para a sua família. Apesar de Deus ter, sim, tido misericórdia e perdoado de Davi, as consequências foram inevitáveis. E é exatamente essa atenção que nós devemos ter. Deus, ele é misericordioso. Deus está pronto a perdoar os nossos pecados. Deus está pronto a perdoar as nossas ofensas. E diferente de nós que perdoamos e nos lembramos, Deus ele lança o nosso pecado, Deus ele lança a nossa culpa no mar do esquecimento. Porém, é inevitável que nós passemos pelas consequências do nosso erro. Meus irmãos, não vamos cavar poços, não vamos nos colocar em riscos, não vamos cavar buracos a quais nós não poderemos conseguir sair depois. Mas mesmo que você caia, mesmo que você erre, mesmo que você entre em situações dificílimas de sair, Deus ele continua estendendo a sua mão para o livrar. E é com essa mensagem que eu quero que você fique gravado na sua mente. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, e por isso aqui nós não devemos olhar para Davi com um olhar condenatório, mas sim condenar o pecado. E se você errou, se você pecou, se você vacilou, se você escorregou, a diferença de Saul para Davi foi justamente a humildade e o arrependimento. Enquanto Saul teve uma posição orgulhosa, Davi teve uma posição de arrependimento. Enquanto Saul se prendeu no seu orgulho, Davi se prendeu na sua humildade e no seu relacionamento com Deus. Amém? Essa foi a diferença crucial e básica entre Saul e entre Davi. E para encerrar, eu quero ler com vocês o Salmo de número 51. Esse salmo ele expressa as palavras de Davi no momento em que ele reconhece o seu erro e o seu pecado. E é com esse salmo que eu quero encerrar esta lição, ok? Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria,
e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Espero que essa lição tenha trazido um renovo para a sua vida e que você possa então ministrar com bastante segurança, com bastante alegria, com bastante unção essa lição no próximo domingo. Eu agradeço a paciência de vocês estar conosco aqui. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, essa informação, e que de forma que isso possa abençoar a vida de muitas outras pessoas. Amém? Então fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.